Hello, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Teacher Carol e hoje nós vamos falar sobre apresentação pessoal, algumas informações básicas sobre você mesmo. Você consegue falar isso em inglês? É isso que nós vamos estruturar nesse vídeo. Bom, a ideia aqui é te explicar de uma forma geral, mas eu já deixo como sugestão de exercício que você pegue essas frases, troque pelas suas informações e pratique bastante. Você pode fazer isso aqui nos comentários e a gente pode interagir, posso te dar sugestões. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver as informações mais gerais mesmo, relacionadas a 5 tópicos importantes. Mas com o tempo, você pode aprofundar a sua apresentação e falar mais a respeito de si mesmo, certo? Então, vem comigo nesse vídeo, vamos lá, começando com as nossas frases. Normalmente, quando a gente tem a oportunidade, né, de se apresentar, seja numa situação onde você está diante de algumas pessoas, numa entrevista de emprego, numa dinâmica, a gente começa com uma saudação. E nós vamos aprender algumas saudações. Inclusive, aqui no canal tem outro vídeo falando mais sobre isso. Você vai encontrar com o nome Greetings and Farewells. Aí dá para você conhecer algumas opções. A gente costuma falar então depois o nosso nome, a idade, de onde nós somos, né? A nossa origem. Saiu meio feio aqui. E também a profissão. E nós vamos aprender a estruturar frases com essas informações em inglês. Bom, o que nós temos de saudação? Um ponto muito importante, né? Quando a gente fala em apresentação, é a gente alinhar com o contexto que nós estamos. A gente precisa entender se é mais formal, se é informal, e de acordo com isso a gente vai moldando as nossas frases. Saudações a gente pode pensar em bom dia, boa tarde, boa noite. É o tipo de coisa que se encaixa no contexto formal, no informal. E aí, para esses, a gente tem as seguintes opções: Good morning, good morning, que seria um bom dia. Então, good morning. Boa tarde, nós dizemos good afternoon, good afternoon. Boa tarde. E boa noite, good evening, good evening. E aí você vai ouvir ele pronunciado também como good evening, good evening. E você escolhe a melhor forma. Nós temos o tradicional hello, né, que seria o nosso olá. Também é bem neutro, você pode usar num contexto formal, informal, sem problemas. Nós temos o hi, que já é um pouquinho mais informal, né, que seria um oi. E um bem informal, que seria o hey, certo? Então, essas são algumas opções de saudações, né, que é o que nós chamamos de greetings, em inglês. Agora, para falar do nosso nome. Essa parte provavelmente você já conhece, né? É uma das primeiras frases que a gente aprende em inglês. Você poderia dizer My name is, ou você pode dizer diretamente I am e o seu nome. Então eu diria I am Carol. I am Carol ou My name is Carol. Ok, no problem. Você escolhe qual opção utilizar. Para falar da idade, agora aqui nesse ponto até chamo a atenção. É um dos momentos em que a gente acaba transportando um pouco do conhecimento, a nossa forma de se expressar do português, a gente quer fazer isso no inglês. Quando a gente pensa em falar a idade no português, a gente diz eu tenho, né? Então, no meu caso, eu tenho 26 anos. A gente usa esse tenho. No inglês, a gente vai pensar na ideia de eu estou com 26 anos. Então, nós não vamos utilizar I have, né? A gente tem a tendência de querer traduzir e falar I have. Então, isso aqui tá incorreto, certo? Nós vamos usar o I am novamente. Então, eu diria I am
No meu caso, 26 seria 26. Poderia parar minha frase aqui no I am 26. Eu tenho 26 anos, né? Ou no caso, pra gente não confundir, né? Vamos traduzir como eu tenho, mas eu estou com 26 anos. E se eu quisesse fazer a estrutura completa, bonitinha, I am 26 years old, ok? Se a gente usar o years, aqui a gente necessariamente vai precisar colocar o old junto. Então, as duas opções para falar da idade, ou eu paro no número ou acrescento years old, ok? Então, I am 26 years old. Deixa eu escrever aqui o 26, que aí depois a gente pratica a apresentação inteira para você ter uma ideia de como você vai fazer a sua também. Origem, né, de onde nós somos. A gente pode pensar no contexto mais abrangente, que é aquele que a gente aprende e a gente diria I am from Brazil. Mas, se a gente for pensar em dar uma informação mais específica, por exemplo, eu moro em tal lugar. Aí a gente poderia dizer I live, que seria eu moro em, I live in, e você coloca a sua cidade, aqui no meu caso, Poá. I live in Poá, certo? E nós chegamos aqui na profissão. Mais um ponto legal que a gente vai aprender. Então, vou dizer, eu sou professora de inglês. Novamente, nós vamos utilizar I am. Eu vou colocar aqui um espacinho em branco, que tem o detalhe que eu preciso te explicar. E aí vou colocar aqui English teacher, ok? Então, estou dizendo, eu sou professora de inglês. Quando a gente vai fazer essa expressão no português, né, a gente fala diretamente, eu sou tal coisa. No inglês, a gente vai precisar do artigo, um ou uma. A gente precisaria dizer, eu sou uma professora de inglês. Mas a gente vai entender como eu sou professora de inglês, certo? É só mesmo uma questão de estrutura da língua. Se a gente colocasse só I am English teacher, a nossa frase estaria incompleta. Então eu colocaria I am an English teacher. E aí, só para você saber, né, para dar uma recapitulada, que nem sempre vai ser o an, vou te lembrar aqui dos artigos indefinidos. Artigo indefinido seria, vou até trocar a cor aqui para ficar mais didático, espero que você esteja entendendo a minha letra. Quando a gente fala nos artigos indefinidos, a gente tem o a ou an, né, que a gente pode falar também como a, esse primeiro como a. Ambos significam um ou uma alguma coisa. Tá bom, teacher, mas se os dois, deixa eu até colocar aqui para você saber que os dois são usados para as duas opções. Tá bom. Então, se a gente sabe que os dois significam um ou uma, quando eu utilizo a e quando eu utilizo am? Então, vamos lá que eu vou te explicar. Nós vamos utilizar o a quando a próxima palavra depois do artigo começar com o som de consoante. E já vou te explicar por que com o som. Vou te dar aqui um exemplo. Se a gente fosse usar a palavra door, de porta, né? E eu quisesse dizer uma porta, eu diria a door or a door. Porque aqui a gente tem um D que é um som de uma consoante. E ela é literalmente uma consoante. Mas a gente se refere ao som porque para toda regra a gente tem as nossas exceções, certo? E eu vou te dar um exemplo. Sabe a palavra hora em inglês? Hour. Ela começa com H, que é uma consoante. Mas, na hora de nós falarmos, a gente não pronuncia esse H. Então, é como se a palavra começasse com uma vogal. Nesse caso, então, a gente utilizaria an hour, ao invés de a hour ou algo do tipo. Então, se eu já comentei que aqui é como se começasse com uma vogal, a gente deduz que
Se a próxima palavra começa com o som de vogal, nós vamos utilizar o an, que foi o caso aqui da minha profissão, né? Ó, I am an English teacher. Temos o som de uma vogal. Novamente enfatizo o som, porque para tudo a gente tem as exceções. E um exemplo aqui de exceção, no caso do an, seria a palavra uniform. Acho que vai caber aqui. Começa com a letra U, que é uma vogal, mas a gente fala uniform, como se fosse o som do Y, né, lá do U. Então a gente não diria in uniform, mas a uniform. Então é dessa forma que nós utilizamos os artigos. Ó, por exemplo, já mudaria. Se eu não especificasse aqui na minha frase e dissesse I am, aí eu fosse dizer direto professora de uma forma geral, sem utilizar a palavra em inglês que começa com som de vogal. Aí eu falaria I am a teacher, não an teacher. Então é um detalhezinho importante na hora de você falar da sua profissão. Com essa informação básica, a gente já consegue falar alguma coisa sobre nós mesmos, certo? E se você reparar, né, às vezes se tem um certo trauma quanto ao verbo to be, por uma experiência não muito interessante, mas basicamente as frases que nós utilizamos aqui, elas foram construídas utilizando o to be. Olha só, esse I am, novamente, novamente e novamente. Então é um tópico que fica aí como sugestão para você estudar. Ele está muito presente nas frases em que nós falamos de um ser, né, ou de uma característica ou de um estado. Agora eu vou ler para você a minha apresentação e aí fica a sugestão que você monte as suas próprias frases. Com o tempo você vai incrementando à medida que você for aprendendo novas palavras. Mas aí, só para a gente começar, você pode seguir esse modelo exatamente como eu vou fazer. Então, vou escolher aqui uma saudação. Vamos usar aqui, começar com good morning. E eu vou completando as frases. Então, diria, good morning. I am Carol. I am 26 years old. I'm from Brazil and I live in Poá. I am an English teacher. Então, essa foi uma rápida apresentação sobre mim. Claro que numa apresentação, de repente você pode falar sobre algumas características, né, algumas qualidades, tudo vai depender do objetivo. Mas aqui estão algumas estruturas básicas para você saber responder a esse tipo de informação. Pode ser que essas perguntas surjam não numa apresentação direta dizendo frase após frase, mas dentro de uma conversa, por exemplo, né? Alguém pode perguntar: What's your name? Where are you from? How old are you? Que seria a sua idade. What do you do? Né? Qual a sua profissão? E aí você já saberia como responder, certo? Então não esquece de deixar aqui sua apresentação nos comentários. Vamos colaborar e aprender juntos, ok? Então, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!